Você já percebeu que algumas pessoas conseguem ler um livro atrás do outro, enquanto outras pessoas abandonam o livro antes mesmo da página 50? E se eu te dissesse que o problema não é falta de disciplina, falta de tempo ou até mesmo falta de vontade? Talvez você nunca tenha aprendido a romantizar a leitura. E quando você descobrir o que isso realmente significa, a sua relação com os livros pode mudar completamente. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Graciano Silva e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes mesmo de começar, eu quero te fazer uma pergunta bem simples. Quando foi a última vez que você sentiu vontade de parar tudo só para sentar em um lugar bem confortável e ler um bom livro? Se essa cena parece distante para você, fica comigo até o final desse vídeo, porque hoje eu vou te mostrar como romantizar a leitura pode transformar um hábito que parece difícil em um dos momentos mais prazerosos do seu dia. E antes mesmo de terminar este vídeo, você vai entender por que tantas pessoas nunca conseguem criar o hábito da leitura, mesmo comprando livros e dizendo que querem ler mais. Além disso, eu vou compartilhar algumas mudanças simples que fizeram a leitura deixar de ser uma obrigação para mim e tornar um momento que eu realmente espero durante todo o dia. Porque, no fim das contas, quem consegue manter o hábito de ler por muitos anos não é aquela pessoa que consegue ter mais disciplina, mas sim quem aprendeu a curtir o próprio caminho da leitura. E se eu te perguntasse qual é o maior obstáculo para criar o hábito da leitura? Provavelmente você responderia que é a falta de tempo. Outras pessoas diriam que é a falta de disciplina. E algumas até acreditam que simplesmente não nasceram com paciência para ler. Mas depois de conversar com muita gente e observar os meus próprios hábitos, eu cheguei a uma conclusão completamente diferente. O problema quase nunca é o livro. O problema é a forma como a gente enxerga a leitura. Desde pequeno, muita gente aprende que ler é uma obrigação. É o livro da escola, é o dever de casa, é a prova de língua portuguesa, é aquela lista enorme que precisa ser terminada até sexta-feira, até o final de semana. E sem perceber, o nosso cérebro começa a associar a leitura como uma cobrança. E tudo aquilo parece uma obrigação e acaba ficando pesado. Agora, pense em uma série que você curte. Você olha para o relógio e aí você pensa, nossa, já passaram quase 3 horas. Parece que o tempo desapareceu. Ninguém precisou mandar você assistir. Ninguém precisou lembrar que já fazia 2 dias sem ver um episódio. Você simplesmente queria continuar. Percebe a diferença? Uma atividade parece um peso, já a outra parece um presente. E eu penso que é exatamente isso que falta na leitura de muita gente. Ela deixou de ser um momento esperado, virou apenas mais uma tarefa da lista, mais um hábito que alguém disse que faz bem. Só que existe uma verdade que mudou completamente a minha relação com os livros. Você dificilmente vai manter por muitos anos um hábito que você não gosta de viver. Pode até funcionar durante uma semana, talvez durante um mês, mas chega uma fase em que qualquer desculpa parece suficiente para abandonar aquele livro que você começou. A rotina aperta, o trabalho aumenta, você fica cansado e o livro é a primeira coisa que sai da tua agenda. Não porque você odeia ler, mas porque nunca criou uma conexão verdadeira com esse momento. E foi justamente aí que eu comecei a entender o verdadeiro significado de romantizar a leitura. E isso não significa comprar uma estante bonita ou sair comprando dezenas de livros. É muito mais profundo do que isso. Romantizar a leitura significa transformar esse momento em algo que você gosta de viver. É deixar de pensar apenas em terminar um livro e começar a aproveitar cada página do caminho. Porque no fim das contas, o hábito não é construído quando você fecha um livro, mas sim a partir do momento em que você abre ele. Mas agora vem a pergunta mais importante. Como na prática a gente romantiza a leitura? A primeira coisa que você precisa entender é que romantizar a leitura não significa fingir que todos os livros são incríveis. Também não significa comprar uma estante cheia ou transformar a leitura em uma estética de internet. É criar uma experiência que faça você querer voltar. Pensa em um encontro com um amigo que você tanto gosta. Você não vai apenas pela comida ou pelo café.
Você vai pela experiência que aquele momento te proporciona, pela conversa, pelo ambiente, pela sensação que aquele momento te traz. Com a leitura acontece a mesma coisa. Se toda vez que você for ler, sentar na cadeira mais desconfortável da casa, deixar o celular do lado, vibrando a todo momento, a cada minuto, e abrir o livro apenas porque tem que terminar, dificilmente vai sentir prazer nesse processo. Agora, imagina outro cenário. Você prepara um café, escolhe um lugar tranquilo, senta em uma poltrona extremamente confortável, deixa o celular longe por alguns minutos, abre o livro sem pressa, sem pensar em quantas páginas faltam para você terminar ele, só disposto a entrar naquela história. Parece um detalhe, mas não é. O nosso cérebro cria associações o tempo todo. Quando você repete esse ritual várias vezes, por vários dias, ele começa a entender que aquele momento representa descanso, curiosidade, prazer e não uma obrigação. Outra mudança que fez muita diferença para mim foi parar de correr contra o livro. Existe uma mania de transformar a leitura em competição. Ah, esse mês eu preciso ler 5 livros. Fulano já leu 50 esse ano. Ah, eu estou atrasado na minha meta. Só que a leitura não é uma competição. Livro é uma experiência. Algumas histórias pedem calma, outras fazem você parar por alguns minutos só para pensar no que acabou de ler. E isso faz parte da leitura. Aliás, uma das melhores sensações é fechar um livro por alguns instantes, porque uma frase ficou ecoando na nossa cabeça. É perceber que aquela história saiu das páginas e começou a conversar com a sua própria vida. Isso vale muito mais do que simplesmente terminar um capítulo. Outra dica é interagir com o livro. Faça anotações, marque trechos que chamaram a sua atenção, escreva perguntas, questione, discorde do autor quando achar necessário, converse com o texto. Quando você participa da leitura, ela deixa de ser passiva. Você não está apenas consumindo uma história, você está vivendo aquela experiência. E existe uma última mudança que talvez seja a mais importante de todas. Pare de escolher livros porque os outros acham que você também deve ler. Escolha livros que despertem a sua curiosidade. A leitura precisa gerar expectativa. Você precisa sentir vontade de descobrir o que existe na próxima página. Foi exatamente assim que muitas pessoas criaram o hábito de ler. Elas começaram por histórias que realmente despertavam interesse. E com o tempo, o hábito ficou tão forte que explorar novos gêneros passou a ser algo natural. Percebe o que está acontecendo? Nenhuma dessas mudanças exige mais tempo. Nenhuma delas exige mais disciplina. Elas apenas transformam a leitura em um momento que você começa a esperar durante o dia. E quando isso acontece, meu amigo, minha amiga, tudo muda. Nós nos tornamos aquilo que fazemos repetidas vezes. E isso também vale para a leitura. Muita gente acredita que quem lê bastante nasceu apaixonado pelos livros. Mas na maioria das vezes não foi assim. Essas pessoas simplesmente criaram relação diferente com a leitura. Elas deixaram de enxergar o livro como uma obrigação e passaram a enxergá-lo como um lugar onde elas possam descansar, um lugar onde elas possam aprender, um lugar onde elas possam refletir. Elas viajam sem sair de casa, conhecem pessoas que nunca existiram e ao mesmo tempo descobrem coisas sobre si mesmas que jamais haviam percebido. É por isso que eu acredito que romantizar a leitura vai muito além de criar um hábito. É construir uma identidade. Chega um momento em que você não pensa mais, hoje eu preciso ler. Não, você pensa, hoje eu quero ler. Parece uma diferença pequena, mas ela muda completamente a forma como você encara os livros. Porque quem depende apenas de motivação, lê quando está animado. Agora, quem cria uma conexão com a leitura, encontra espaço de paz, mesmo nos dias mais corridos. E isso faz toda a diferença. A verdade é que a leitura dificilmente vai competir com vídeos de poucos segundos, com as redes sociais, as notificações o tempo inteiro. Essas plataformas foram criadas justamente para prender a nossa atenção. Por isso, se o momento da leitura não for especial, o celular sempre vai parecer mais interessante. Mas quando você transforma esse momento em um ritual, quando você prepara o ambiente, quando você desacelera,
Quando você abre um livro sem a pressão de terminar ele rápido, algo começa a mudar dentro de você. Você deixa de buscar apenas informação e passa a buscar a experiência. É curioso pensar que um livro ele pode nos ensinar sobre coragem, amizade, amor, perdas, esperanças, resiliência. Mas existe uma lição que talvez seja ainda mais importante: a paciência. Cada página nos lembra que as melhores histórias, elas não têm pressa. Elas precisam de tempo para acontecer. Elas precisam de tempo para se desenrolar. E talvez seja exatamente isso que esteja faltando na nossa geração. Nós queremos terminar o livro, quando deveríamos aproveitar a jornada. Nós queremos aumentar o número de livros lidos, quando deveríamos aumentar o número de experiências vividas através deles. No fim das contas, romantizar a leitura não é colocar uma xícara de café ao lado do livro, acender uma vela aromática ou montar um cantinho bonito. Tudo isso pode ajudar, mas não é o principal. Romantizar a leitura é entender que cada vez que você abre um livro, você está fazendo um investimento na pessoa que você deseja se tornar, página por página, capítulo por capítulo. E quando você percebe, não é só a quantidade de livros que mudou, foi você. Porque quem aprende a amar o caminho nunca precisa esperar o final da história para perceber que ela já valeu a pena. Se tem uma ideia que eu gostaria que você levasse deste vídeo é esta: o hábito da leitura não nasce da disciplina, ele nasce da conexão. Hoje, nós vimos que muitas pessoas desistem de ler porque transformam os livros em uma obrigação. Também entendemos que romantizar a leitura não significa viver uma cena perfeita de filme ou copiar a estética que aparece nas redes sociais. Significa criar um momento que você realmente queira viver. Um momento em que você desacelera, esquece do celular por alguns minutos e permite que um livro leve você para outro lugar. Quando você para de ler apenas para terminar um livro e começa a ler pela experiência, tudo muda. A leitura deixa de ser uma tarefa e passa a ser um dos melhores momentos do seu dia. Então, da próxima vez que você abrir um livro, não pense apenas em quantas páginas faltam ou em quantos livros ainda precisa ler este ano. Pense na pessoa que você está se tornando a cada dia que passa, a cada página, a cada capítulo, a cada livro. Porque no fim das contas, romantizar a leitura não é sobre deixar os livros mais bonitos, é sobre tornar a sua vida mais rica através deles. Se este vídeo mudou a forma como você enxerga a leitura, então já deixa o seu like, porque isso ajuda o YouTube a recomendar esse conteúdo para mais e mais pessoas que também querem criar o hábito da leitura. E se você gosta de livros, gosta de resenhas, gosta de conteúdos que podem transformar a sua relação com a leitura, já aproveita para se inscrever no nosso canal. Também ativa o sininho, porque toda semana tem vídeo novo por aqui. E eu tenho certeza de que os próximos conteúdos vão agregar muito na sua jornada como leitor. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Eu espero que, a partir de hoje, você não enxergue mais a leitura como uma obrigação, mas como um dos melhores momentos do seu dia. Um grande abraço, bons livros e até o próximo vídeo.